É temor, mais do que qualquer outra circunstância, que impede a aceitação dos fenômenos psi. Antes de tudo, há o temor do dualismo, ter de aceitar como real algo que não se harmoniza com uma filosofia física. Os cientistas percebem que, se aceitarem ESP e PC, terão de reconhecer a natureza não física de tais fenômenos. Tal passo põe, então, sério problema ao cientista. A aceitação da ação não física admitiria duas espécies de realidade, dividindo o universo. Tal passo é figura-se retrocesso, volta aos dias do supernaturalismo. A ciência ortodoxa ensina ver tão só uma única ordem natural. O dualismo, ou seja o que for que se lhe assemelhe, é a pior espécie de heresia científica. É tão odioso como zero vácuo proverbial é para a natureza. É interessante acompanhar a maneira pela qual o cientista encara as pesquisas de psi, supondo enganadoramente que é possível ajustar de certo modo os achados aos princípios eletromagnéticos da natureza, somente para deixar cair o assunto inteiro como se lhe queimasse os dedos descobrir que os resultados experimentais o transportariam para além dos princípios físicos. Não nos cabe criticar o desejo de unificar o conhecimento. Não podemos, naturalmente, aprovar a tática inflexível usual de aumentar ou diminuir o conhecimento conforme necessário for para ajustar-se às teorias dominantes, rejeitando assim por vezes as novas descobertas porque não se harmonizam imediatamente com as opiniões existentes. Pensar assim é barbárie científica. Ao invés, é de reconhecer-se que, ao se deparar com qualquer discordância entre as novas descobertas e as antigas, aí se encontre tão só indicação de algum território ainda por descobrir, que se terá de explorar para promover o acordo. O erro está em supor que ESP e PC conduzem ao dualismo. A prova da ação recíproca psicofísica com que a parapsicologia contribui opõe-se logicamente a qualquer dualidade fundamental na natureza do homem. O próprio alto pelo qual os dois sistemas, espírito e corpo, operam sobre o outro os unifica necessariamente até certo ponto em um processo único, por maneira bastante parecida com a reação de duas substâncias químicas em um provete produzindo um só todo. Não é possível imaginar a ação recíproca de dois sistemas sem supor existência de propriedades comuns a ambos. Em qualquer acontecimento da natureza tem de haver continuidade de processo de um agente a outro tanto nas reações entre espírito e matéria quanto em qualquer outra. Pelo menos não sabemos de qualquer outra maneira de compreender mudanças acidentais de qualquer espécie. Assim sendo, qualquer dualismo na ordem natural tem de ser relativo. Na maior parte as delimitações acadêmicas da natureza reconhecem-se atualmente como sendo relativas depois de terem sido examinadas mais de perto. O antigo absoluto desapareceu. Tem-se de considerar a relação espírito-matéria conforme resulta dos fenômenos psi como mais outra relatividade. Os dois sistemas possuem diferenças genuínas. Um é físico e o outro não físico até onde sabemos qual seja a distinção. Mas também atuam sobre o outro, devendo, portanto, até certo ponto, estar unidos em semelhante reação. Por outro lado, é igualmente verdadeiro que a unificação dos dois sistemas é igualmente relativa. A mesma relatividade aplica-se igualmente bem se experimentarem por um monismo ou um dualismo ao mundo das relações espírito-matéria. Estes dois ismos mais antigos deixaram de aplicar-se a um mundo que parece cada vez mais relativo em suas grandes linhas. A natureza desse terreno comum entre espírito e matéria ainda é completamente obscura. Somente nos é dado deduzir-lhe a existência, considerando-o como grande objetivo de pesquisa para o futuro. Poderá representar uma ordem subjacente de energética neutra substituinte, espécie de substrato não psíquico e não físico conversível em manifestações mentais ou físicas. Ou ainda poderá reduzir-se a simples ponto de transição, mera abstração. Somente podemos concluir com toda a segurança que os fatos da parapsicologia não só não exigem ser-se dualista,
não nos permitem que o sejamos. O outro receio que retarda a aceitação científica de psi é de natureza social, o receio de perder a classe na própria profissão. Não gosto de falar desta questão, poderá parecer grosseiro fazê-lo, mas na ciência temos de atacar tudo quanto nos obstrui o caminho, conforme acontece com toda certeza com esse receio. Inúmeros cientistas têm realizado experiências de ESP e PC em segredo. Às vezes sabemos desses esforços só indiretamente, a menos que aconteça terem sido os resultados iguais aos da probabilidade. É inteiramente seguro e até mesmo louvável a publicação de resultados negativos. Mas às vezes sabe-se de experimentações felizes e valiosas somente para que nos digam: não se publicará qualquer relatório por motivos profissionais. Minha família tem de comer, disse-nos um desses experimentadores. Minha instituição se oporia, disse outro. Todos os membros do meu departamento me criticariam e estou esperando promoção ao cargo de diretor, dirá outro. Alguns dão desculpas transparentes. Ainda não considero completas as experiências ou realizei-as para satisfação íntima, não para publicação. Seria possível escrever um livro, bastante triste, a respeito dessas reações de temor. Entram em contato com a pesquisa em muitos pontos, mas ocupamo-nos aqui com a aceitação científica, com o futuro mais do que com o passado, e com a solução do problema que esse receio origina. Pode afirmar-se que atualmente o temor de perder classe por causa da parapsicologia é infundado em grande parte. Sei demasiadamente bem até que ponto parece real. Faz agora 10 anos que tenho estado à procura de fatos a esse respeito, visto como é da maior importância no sentido de aconselhar os jovens a respeito do campo de experimentação. Acho dispor agora de informações suficientes para tomar uma decisão. Quais os fatores a favor e contra que o cientista tem de considerar para empreender pesquisas de psi? Vamos considerar primeiramente que espécie de companhia intelectual poderá encontrar. Que espécies de homens se encontrarão que tenham partilhado ativamente desse interesse? William James, William McDougall, Sigmund Freud, Charles Richet, Pierre Janet, Sir William Crookes, C.G. Jung, William Steckel, Henry Bergson, Hans Driesch. Poder-se-ia continuar com a relação para incluir dezenas de sábios eminentes distribuídos entre todas as nações em que a ciência tem florescido. Estou mencionando somente os nomes de cientistas mais velhos melhor conhecidos, embora também pudesse incluir muitos jovens distintos. Pode dizer-se que constitui regra bastante geral: quanto mais distinto o cientista, tanto mais tolerante a atitude em relação às experimentações de psi. Pode ter-se a certeza de não perder classe perante homens como Albert Einstein por fazer experiências de psi. Sabemos igualmente que mesmo aconteceria com Louis Pasteur, os Curies e muitos outros da mesma magnitude. Que terá então a temer o investigador psíquico com tão boa companhia ao lado? Até onde vai o meu conhecimento, nenhum investigador de parapsicologia perdeu classe, posição ou honorários durante a última década por tomar parte ativa em pesquisa de psi. Conhecem-se mesmo alguns psicólogos que melhoraram de posição em resultado de contribuições para a pesquisa de ESP. Este progresso é, sem dúvida, recente, mas torna-se ainda mais significante por esse motivo, para o futuro. Depara-se, com toda certeza, com embaraços e tropeços. Nem tudo é suave e glorioso com relação a campo de pesquisa controvertido. Mas para cada comentador que chame o parapsicólogo de maluco, há outro que o considera pioneiro e corajoso. Acima de tudo, nota-se o estímulo ativador de tomar parte em missão de pesquisa de grande significação social, em área de investigação pouco explorada, de pertencer a pequeno grupo de pesquisadores inflamados por ardente interesse no alvo que perseguem. As aptidões do indivíduo aumentam, por ser tão grande a necessidade, instigam-se os esforços, visto ser tão grande a tarefa que exige toda a energia potencial do indivíduo. Não posso,
Portanto, partilhar com pessoa alguma do receio de um campo em que trabalhei e vivi tão felizmente durante mais de 10 anos. Encontram-se mesmo algumas compensações peculiares nesta ciência particular. E verdade que qualquer um pode expor-se a considerável falta de compreensão. Mas o que experimentar perseguir interesse honesto de pesquisa com dedicação e inteligência não poderá nunca perder seriamente. Tudo está progredindo gradualmente em parapsicologia. Observam-se muitos sinais animadores de mudança, e alguns são bastante concretos para que se devam mencionar. Criou-se na América do Norte outro centro de pesquisas que está produzindo trabalho notável em relação a problemas de parapsicologia. Sob a orientação do Dr. Gardner Murphy, vários jovens psicólogos da região de Nova York conjugaram forças da sociedade americana para pesquisa psíquica com vantagens mútuas. Umas das melhores experimentações de PC até hoje resultaram dessa cooperação. Quero referir-me ao trabalho de Laura Bodali. Já mencionei o trabalho da doutora Schmeidler, que também pertence ao grupo de Nova York. Igualmente na Inglaterra está se concretizando um plano semelhante de cooperação. Instituiu-se uma bolsa de pesquisas no Trinity College, da Universidade de Cambridge, em 1940, para financiamento de trabalhos sobre parapsicologia. Alguns dos professores de Cambridge que patrocinam essa bolsa de estudos mantêm relações oficiais com a Sociedade de Pesquisa Psíquica. O primeiro bolsista, Whately Carrington, faz também parte da sociedade. A morte do Sr. Carrington a 2 de março de 1947 no meio de ativo programa de pesquisa parapsicológica representa grande perda para o assunto. Os leitores desejam saber mais do trabalho e das opiniões dele deverão interessar-se pelo livro recente que escreveu Transferência de Pensamentos publicado em Nova York, Creative Age Press, no ano passado. Pesquisas em problemas de parapsicologia estão em andamento em diversos laboratórios de colégios e universidades na América do Norte e em outros países. Sente-se grande necessidade da instituição de maior número de centros, bem como de maior auxílio para os que já estão iniciados. O trabalho exige tempo integral e um grupo de investigadores dedicados, bem experimentados. À proporção que a Europa sai da desolação da guerra, notam-se sinais de renovada atividade universitária em parapsicologia. 2 universidades suecas concordaram em permitir pesquisas de parapsicologia se houver contribuição de fundos. Várias universidades holandesas realizaram cursos sobre o assunto durante a guerra, e notam-se indícios de renovada atividade. Estão começando pesquisas importantes na França e na Iugoslávia e há indícios de interesse crescente em outros países. Talvez a melhor prova da aceitação crescente da pesquisa de psi é a atitude de diversas universidades inglesas durante os últimos anos, concedendo o título de doutor aos que se entregam a estudos de percepção extrasensorial. A Universidade de Londres já deu esse passo 2 vezes, segundo Duke, que tem a seu crédito 3 Ph. Deu em parapsicologia. S.G. Swall recebeu um desses diplomas de DSC. Doutor em Ciências, pelo competente estudo de telepatia pré-cognitiva. Oxford e Cambridge concederam Ph.D. e M.D. respectivamente a teses de parapsicologia. A ciência inglesa parece mais tolerante do que a norte-americana, a julgar pelo que acontece com a parapsicologia. Durante anos, a Sociedade Psicológica Inglesa tem ouvido memórias sobre pesquisas de psi. Além disso, encontram-se entre os membros da Sociedade Inglesa para Pesquisa Psíquica, inúmeros cientistas eminentes do país durante os últimos 70 anos. Estão em curso mudanças dos 2 lados do Atlântico. Há menos de 10 anos a atitude das universidades inglesas acima citada pareceria espantosa. Mas os padrões de pensamento estão mudando rapidamente. Há numerosos indícios de estar o tempo trabalhando magicamente no sentido da aceitação de ESP e PC. Com o correr dos anos,
e continuação da confirmação repetida e ampliação das pesquisas de psi, em breve notar-se a aceitação passiva geral dessas aptidões fora do comum. Os temores que eu mencionei ter-se-ão acalmados, desaparecerá a falta de familiaridade, e alguma outra alegação nova e impressionante estará no pelourinho da controvérsia. Capítulo 11. Perspectivas para aplicações. Daqui por diante vou supor que a ciência aceitará em tempo SPI e PCI e que psi é a aptidão normal do homem, de natureza não física. Precisamos agora verificar onde se engrenam SPI e PC na luta pela existência e qual o papel que representam na satisfação das necessidades práticas da vida. A resposta atual é que não estão prontas para aplicação segura. Nenhuma dessas duas aptidões parapsíquicas é bastante fidedigna para que se possa confiar seja na vida individual seja no trabalho profissional. Não queremos dizer com isso que a psi seja inútil, mesmo atualmente. Alguns casos de experiências espontâneas de psi apresentaram valor prático em negócios diários. Bom exemplo é o caso do testamento de Chaffin, que também apresenta a vantagem de estar bem documentado. Diz respeito a um sonho que conduziu à descoberta de um segundo testamento depois de ter sido executado o primeiro. O primeiro testamento, devidamente testemunhado, dera toda a propriedade da família a um dos 4 filhos. No sonho que um dos 3 outros teve, 4 anos depois da execução do primeiro, o pai disse-lhe que procurasse o outro testamento no bolso do velho sobretudo que lhe pertencera. Quando se encontrou um sobretudo na casa de outro irmão, descobriu-se um rolo de papel cozido nele, trazendo uma referência a certa página da Bíblia da família. Quando se abriu o volume na página indicada, encontrou-se o segundo testamento que o tribunal verificou estar escrito pela mão do pai. Por ele, a propriedade era igualmente distribuída pelos 4 irmãos, tendo aceito o tribunal de Davie County, no Carolina do Norte, sem contestação. Este caso, sem dúvida, é excepcional. Mas há certa base para se pensar que a SP representa papel sutil em muitas resoluções de nossa vida diária. Muitas vezes temos de formular julgamentos sem conhecer todos os fatos importantes. Nessas ocasiões, a aptidão de psi pode ajudar-nos como parte da função de intuição. É capaz de entrar inconscientemente nessas impressões orientadoras que chamamos de palpites. Poderia muito bem constituir fator essencial do gênio, sendo este a pessoa que, juntamente com outras qualidades, tem a facilidade de fazer uso judicioso de psi, sem confiar demasiadamente. Assim afirmo tão só como sugestão. Queremos somente salientar aqui ser qualquer auxílio dessa natureza proveniente da capacidade de psi adventice não sistemática. Psi, conforme conhecemos presentemente, não atua com percentagem de precisão que permita qualquer aplicação planejada. Seria loucura tentar utilizá-la se houvesse qualquer alternativa segura. Encontram-se referências a indivíduos excepcionais e muito raros que parecem possuírem capacidade SP suscetível de utilizar-se com segurança quase vontade. O psiquiatra antropólogo sul-africano, Dr. B.J.F. Laubscher, conta o caso de um médico feiticeiro, Solomon Daba, que demonstrava repetidamente poderes de ESP dessa maneira fortuita. Citamos um dos casos experimentais do Dr. Laubscher do livro Sexo, Costume e Psicologia. Expliquei a Solomon Daba que não podia aceitar as numerosas alegações de poderes sobrenaturais que ele e seus seguidores faziam, a menos que os verificasse pessoalmente. Concordou em submeter-se a qualquer experiência que eu desejasse realizar. Resolvi então comprar um artigo qualquer para minha próxima visita, verificando-lhe pessoalmente os poderes. Acontece que Solomon Daba vive a umas 60 milhas de Kingston. Ao partir para o Kraal, enterrei no chão uma pequena bolsa barata, embrulhada em papel pardo. Coloquei sobre o lugar uma pedra parda chata e por cima outra de cor cinzenta.
Não havia viva alma vista durante esta operação, nem comuniquei a qualquer pessoa minha ideia, desde que me viera à mente. Ninguém viu a bolsa desde o momento em que comprei, nem qualquer pessoa tinha conhecimento da natureza do artigo que seria utilizado nessa experiência, senão eu. Meu ajudante ficou dentro do carro enquanto eu penetrava no mato para enterrar a bolsa. Deixando este ponto, viajei a uma velocidade de umas 35 milhas por hora. Menciono esta circunstância para afastar explicação possível quanto a ter sido ele informado por indivíduos que corressem à minha frente. Pouco depois da minha chegada pedi que realizasse uma dança de sessão e disse-lhe ter preparado uma experiência. Durante a dança Solomon Daba descreveu minuciosamente a bolsa, a natureza do local onde estava enterrada, o papel pardo do embrulho bem como a cor das pedras. Durante a dança não lhe dei qualquer indicação que estava no caminho certo. Esta é somente uma das muitas experiências em que Solomon Daba saiu-se perfeitamente bem. No livro e na correspondência, o Dr. Laubscher cita outros exemplos notáveis dos feitos de Daba e ESP. Um destes é um caso impressionante que importa em precognição da própria conduta do Dr. Laubscher e da saúde dele com 3 meses de antecedência. Estas demonstrações são, contudo, semi-espontâneas, e ainda é de duvidar se Daba seria capaz de continuar nesta mesma proporção de sucessos. Seria de grande importância sabê-lo. De qualquer maneira, a confiança que merecem as informações do Dr. Laubscher não se compara aos nossos círculos mais artificiais de ESP. O motivo por que nos é impossível utilizar confiantemente estas aptidões não é a falta de controle sobre elas. As aptidões têm de ser voluntárias para que seja possível dirigi-las a alvo especificado em tempo fixado. Por que, então, não podemos orientá-las para os segredos militares, comerciais, geológicos, científicos e outros mais, que nos seria tão conveniente descobrir? Não será porque essas aptidões sejam demasiado fracas, pelo menos são às vezes bastante fortes em certos indivíduos. Se fosse possível a esses indivíduos se desempenharem sempre da melhor forma possível, os que conseguissem 25 sucessos ininterruptos nas experiências de ESP seriam infalíveis. Bastaria tão só descobri-los e fazê-los trabalhar. Mas se ESP parece por demais fraco, como acontece geralmente, por que não seria possível cultivá-los ou desenvolvê-los? Melhoram-se outras aptidões mediante o exercício, por que não se submete à psi-aprendizagem? A resposta reside em uma feição única de psi, que tanto se aplica a ESP como a PC. A psi é função incrivelmente esquiva. Nada queremos dizer com isso senão simplesmente o que ESP e PC têm sido fenômenos de difícil demonstração, os mais difíceis talvez que a ciência até hoje encontrou. Não porque exista pouca aptidão psi no universo ou que os esforços realizados para captá-la tenham sido inábeis ou que pouco se tenha feito para descobri-la. A resposta está evidentemente na direção oposta. Psi ficou fator desconhecido durante tanto tempo, esquivou-se ao pesquisador tão eficazmente e permaneceu em geral tão pouco fidedigna, em virtude da característica definida de impalpabilidade inerente à sua natureza psicológica. A história inteira da pesquisa de psi confirma essa impalpabilidade. Quase todas as dificuldades experimentais dela se originam. Até mesmo os outros problemas a que se entrelaçam as pesquisas de psi podem filiar-se indiretamente a esta mudança natural de ESP e PC. Em consequência, é importante examinar o efeito dessas dificuldades no trabalho com psi, porque mostram exatamente com o que nos defrontamos na questão da aplicação dessa aptidão. Realmente, desde que nos fosse possível superar as dificuldades experimentais básicas com ESP e PC, ficariam asseguradas aplicações fidedignas. O melhor ponto para começar é o próprio experimentador. Conforme vimos anteriormente, ESP e PC se esquivam inteiramente de certos experimentadores.
Alguns dos que realizaram experiências de ESP ou PC referiram não ter encontrado qualquer prova de aptidão de psi. Esses experimentadores mal-sucedidos constituem pequena minoria em vários casos. Análise posterior dos resultados por processos melhorados revelaram provas não reconhecidas a princípio. Há, porém, experimentadores que fracassam. Talvez o defeito esteja com os sujeitos, mas observaram-se casos em que um sujeito que deu bom resultado com um experimentador somente acusou resultados correspondentes à probabilidade com outro. À vista desses resultados, é evidente que não só um experimentador representa papel importante no sucesso de experimentação com psi, mas que esta deve, de fato, serem aptidões muito delicadas, visto mostrar-se tão sensível a diferenças individuais nas pessoas que conduzem a experiência. Assim também experimentadores uma vez bem-sucedida podem chegar a perder esse dom. Conhecem-se casos em que os pesquisadores encontraram provas de aptidão de psi em uma ou mais séries experimentais e não foram tão bem-sucedidos em séries posteriores, embora em condições experimentais idênticas. Compreende-se essa deficiência, em vista da perda da curiosidade e entusiasmo iniciais, mas serve também para mostrar a extrema esquivança de psi. Independentemente do experimentador, contudo, existe muito pouca estabilidade quanto à aptidão de psi. Mesmo quando não muda o experimentador, um sujeito é capaz de conseguir boa percentagem em um dia e má em outro. Na verdade, pode mudar de dia a dia ou até mesmo de minuto em minuto. A psi é realmente a aptidão mais variável de que haja notícia. Por exemplo, nas experiências com a menina Lilian, já mencionadas, a senhorita Pegram começou conseguindo sucesso somente pouco acima da probabilidade. Em seguida, certo dia, Lilian conseguiu 23 acertos e na sessão seguinte 25. Declinando depois novamente para o nível da probabilidade. As condições mantiveram-se idênticas. Foi Lilian que mudou. O ESP funcionou com precisão quase perfeita em 2 exames, cada um talvez com a duração de 1 minuto, mas depois se tornou notável pela esquivança. Via de regra, o sujeito se inutiliza se continua por muito tempo na mesma experiência. Nada poderia ser mais calculado para fazer o experimentador torcer as mãos em desespero do que observar a deterioração de um bom paciente, como se tem dado tantas vezes. Muitas vezes algum acidente ou alteração de circunstâncias dão a impressão de fazer com que o sujeito perca a capacidade de sair-se bem na experiência, mas todos os sujeitos que conseguem alta percentagem de acertos quando continuam a atuar por muito tempo declinam. Ocorra ou não qualquer acidente. Entre os sujeitos que conseguiam grande número de acertos nas primeiras experimentações de Duke, houve um que perdeu a aptidão durante uma crise emocional por que passou. Outro deixou de sair-se bem após o casamento. O sujeito que acusava a mais alta contagem de acertos até então registrada, que o Dr. Reis investigou, declinou para o nível da probabilidade depois que sofreu uma crise nervosa que acarretou tratamento de hipertiroidismo. Muitos outros sujeitos de contagem elevada esgotaram-se simplesmente, alguns pouco a pouco, outros como a menina Lilian de uma só vez. Somente um caso revelou melhoramento: o sujeito extraordinário descoberto por Martin Strebick na Universidade do Colorado. A contagem deste caía durante as férias, mas subia imediatamente durante o ano seguinte. Todavia, a média baixou de ano em ano. E um campo desconcertante de pesquisa. Destruímos os fenômenos na mesma ocasião em que pretendemos demonstrá-los. Evidentemente, as próprias experiências prejudicam as aptidões que se pretendem avaliar. Sem dúvida alguma, qualquer espécie de experiência em qualquer campo é artificial. Contudo, tal artificialidade é particularmente importante no que diz respeito aos seres humanos e, quando se trata de aptidões delicadas, adquire importância excepcional. Haverá, sem dúvida, certas situações em que a psi funcione de maneira fidedigna.
Pode acontecer que as limitações residam inteiramente em nossa ignorância das condições apropriadas para a experiência. Sabemos que os fenômenos de psi ocorrem espontaneamente, parecendo muitas vezes tais casos espontâneos impressionantes e extraordinariamente precisos. Se juntarmos o fato experimental que grande número de sujeitos consegue maior êxito no começo dos exames, declinando à proporção que prosseguem, parece que o fator decisivo que perdemos durante a experiência é a espontaneidade. E provavelmente começamos a perdê-la logo que o sujeito se encaminha para o laboratório. A simples antecipação da experiência e a percepção de a ela submeter-se é fatal ao interesse espontâneo. A espontaneidade é naturalmente tão só o oposto à realização controlada. Dizer que a psi exige espontaneidade para as operações equivale a dizer que consegue fugir com êxito à tática atual de pesquisa. Evidentemente, não é possível trazê-la a controle fidedigno, enquanto tal aconteça. Sempre que lhe deitamos a mão em situação de experiência, continua a escapulir através da estrutura da experiência, deixando somente um rastro de declinos para registrar o progresso do seu desaparecimento. ESP e PC nos escapam, contudo, também por outras maneiras. Nota-se muitas vezes esquivança definida e inconfundível em relação ao alvo. Esta rejeição do alvo deprime a percentagem de acertos abaixo da média provável, e, se continuar por muito tempo, como tem acontecido em várias pesquisas, o desvio negativo total alcança um ponto em que não se pode atribuí-lo ao acaso. Tem sido interessante e proveitoso descobrir alguns casos que não se podem atribuir ao acaso, mas a dificuldade está em que nem sempre são puros. Às vezes, o sujeito acerta do lado negativo da linha de probabilidade média em uma seção e do outro lado na seguinte. Talvez nem mesmo saiba qual a causa da oscilação. Pior ainda, pode começar o exame de um lado da média e passar para um outro lado exatamente quando o exame está para terminar, ou pode ficar abaixo da média no meio do exame e acima nas duas extremidades. As duas tendências do desvio podem cancelar-se mutuamente a série e fornecer em conjunto média próxima da probabilidade. Contudo, mesmo que não acuda ao estatístico qualquer dúvida com relação à atuação da psi, não será possível qualquer aplicação fidedigna de faculdade tão variável. O deslocamento é outra forma de intrigar da esquivança que se encontra em ESP. O leitor deve estar lembrado de que Carrington e Swall verificaram a tendência do sujeito em acertar o alvo adjacente ao que se tem em mira. Isto é, adianta-se para a carta ou desenho que se tem de usar na experiência seguinte ou volta atrás para a que se acabou de utilizar. A dificuldade resultante desse efeito não seria demasiado séria se o deslocamento fosse somente regular, de sorte a saber-se que o sujeito estava acertando na carta adjacente imediatamente precedente quando visa o alvo escolhido. Contudo, o deslocamento pode ocorrer não só em qualquer das duas direções, para frente ou para trás, mas pode acertar em outras cartas que não as imediatamente adjacentes. Por exemplo, quando Swall e Gardner estavam realizando experiências com o sujeito BS, o deslocamento tanto se dava para frente ou para trás quando um dos emissores olhava para a carta, e somente para frente quando o outro indivíduo funcionava como emissor, e dependia da rapidez da experiência a passagem da primeira para a segunda carta a partir do alvo. Evidentemente, poder-se-ia perder por completo o efeito real da ESP em semelhante deslocamento. Perdeu-se durante algum tempo quando BS se submeteu pela primeira vez à experiência com o Dr. Swall, ocasião em que ainda não se estava investigando o deslocamento. Esta facilidade de deslocamento do ESP está longe de vir em auxílio da utilização de semelhante aptidão. Sem dúvida, sabemos ser legítima essa esquivança de psi. Há motivos para ela. Concebe-se perfeitamente que a simples descoberta dessas esquisitices constitui progresso no sentido de compreendê-las. Mas não há dúvida quanto a constituir obstáculo à aplicação favorável, como igualmente quanto se tornar fonte de dificuldades para a pesquisa.
As dificuldades experimentais com ESP e PC não são únicas, mas outras ainda resultam por igual da esquivança de psi. Quero referir-me às dificuldades sociais que acompanham os problemas de pesquisa, resultantes da incerteza da demonstração e da estranheza da interpretação de psi. Incerteza mais falta de ortodoxia equivalem à superstição. Os homens são constituídos de forma tal que, antes de aceitar uma alegação não ortodoxa, desejam ter toda a certeza em relação ao fenômeno que se oferece em apoio. O grau de incerteza que acompanha as demonstrações de ESP e PC tornou particularmente acidentado o caminho da pesquisa de psi. A ciência não existe no vácuo. Tem grande importância para os cientistas saber o que pensam do trabalho que está realizando. Considerações sociais lhe afetam não só a felicidade, reputação, meio de vida, mas também a própria possibilidade de ser capaz de continuar a trabalhar no campo que escolheu, e tudo isso depende do fator de incerteza de que estamos falando. Além de todas essas dificuldades, depara-se ainda com uma característica singular de psi. Existe certo aspecto comum de ESP e PC que entende não só com as dificuldades sociais e experimentais e incertezas mencionadas, mas também com a inaplicabilidade atual das aptidões psi. Se for possível remover tal característica, todas as dificuldades desaparecerão. Esta propriedade essencial do processo psi é a inconsciência. Na maior parte das vezes, o sujeito não tem consciência do exercício, seja de ESP seja de PC. Não percebe quando e como qualquer dos dois ocorre. Não sabe se ocorreram e não possui convicção fidedigna do sucesso ou fracasso. Tem de descobrir por mera de percepção sensorial se a capacidade de psi funcionou. Podemos observar-nos introspectivamente no exercício da percepção sensorial, da memória, do ato de aprender, da experiência emocional e outras atividades mentais mais comuns. Mas as realizações de psi não se prestam à introspecção. Parece muito difícil trazê-las à consciência. Tem-se examinado pacientes com relação à percepção de terem acertado em experiências de ESP, mas até agora nenhum deles foi capaz de revelar qualquer percepção introspectiva eficaz do que se está passando, da ocasião em que ocorre o ESP, e se trabalhou com precisão. Suponhamos por um momento que se encontrasse maneira introspectiva de observar ESP e PC. De imediato desapareceriam todas as dificuldades importantes que mencionamos. Todos que possuíssem aptidão ESP a demonstrariam com eficiência perfeita, visto como não haveria necessidade de registrar qualquer resposta até que houvesse certeza consciente da atuação da função psi. Seria esta a verdade? Por menos frequente que fosse a ocorrência de ESP, seria somente questão de conceder-se-lhe tempo para operar. Talvez fosse vagarosamente, mas seria verdadeiro. Não se observariam quaisquer desvios negativos, deslocamentos ou declínios. Se o paciente tivesse consciência da própria função psi, não lhe permitiria esquivar-se. Não rejeitaria o próprio símbolo que tentava identificar. Não chamaria um adjacente em lugar dele, e não perderia temporariamente a aptidão depois de ter realizado algumas experiências iniciais. Tanto serviria um experimentador como o outro, desde que sutis relações pessoais têm menos importância para aptidões conscientemente controladas. Não haveria necessidade de complicadas avaliações estatísticas em muitas pesquisas. Eis que seria possível recomendar ao paciente esperar-se adquirir absoluta certeza para cada experiência. A pesquisa ficaria livre de quase todas as atuais dificuldades. Verificar-se-á igualmente uma revolução do lado social da pesquisa. Se um só sujeito possuísse certeza introspectiva do funcionamento da aptidão psi, não seria preciso muito tempo para que a certeza da possibilidade de repetição da demonstração fizesse cessar todas as dúvidas. Os laboratórios exibiriam e publicariam orgulhosamente a pesquisa sobre psi que se esconde do público por motivos de diplomacia.
Os redatores de revistas científicas receberiam de braços abertos relatórios de trabalhos favoráveis à ESP e IPC. Obter-se-iam no devido tempo fundos para as pesquisas das fundações filantrópicas mais conservadoras. A maldição contra a parapsicologia, real ou imaginada, desapareceria repentinamente. Se fosse possível submeter a ESP e IPC a controle consciente, seriam de esperar algumas aplicações surpreendentes. Contudo, impõe-se uma recomendação, até mesmo a mais cautelosa predição do que resultaria havia de parecer fantástica e inacreditável. Portanto, antes que comecemos a esboçar algumas consequências importantes do controle consciente sobre psi, permitam lembrar que todos os setores mais antigos da ciência passaram por expansão comparativamente surpreendente como a que estamos para descrever. Naturalmente, em cada caso, tal expansão teria parecido incrível a qualquer pessoa a quem se apresentasse de antemão. Prepare-se, portanto, o leitor para uma dose do incrível nos parágrafos que se vão seguir, escritos na suposição de que alguns sujeitos de ESP sejam capazes de desenvolver controle consciente da respectiva aptidão. E tudo. Consideremos o que aconteceria. Tais indivíduos em breve transformariam o mundo das relações humanas. Assestar-se-iam holofotes sobre todos os segredos do homem e da natureza. Já sabemos que a distância e outras barreiras nada significam para a ESP. Não seria possível tomar medidas defensivas contra essa penetração parapsíquicas. Se o espírito, limitado como é presentemente, é capaz de identificar certa carta de um baralho situado a 1000 milhas de distância, o que impediria alcançar-se qualquer conhecimento, oculto em qualquer ponto do mundo, por meio dessa aptidão. O indivíduo precisaria somente saber quando está certo. A única suposição que formulamos é relativa a este conhecimento adicional. Pode continuar a tentar e a esperar a percepção consciente de um acerto antes de registrar as impressões. Tempe bastantes pacientes, mesmo que somente disponham da aptidão psi já demonstrada, farão o resto. As consequências para os negócios mundiais seriam verdadeiramente fantásticas. Seria possível acompanhar e revelar planos de guerra e projetos insidiosos de qualquer natureza, em qualquer parte do mundo. Dispondo-se de tal revelação, não seria provável ocorressem guerras. Não haveria vantagem na surpresa. Qualquer arma secreta ou plano estratégico estaria sujeito à denúncia. As nações ver-se-iam livres do temor suspeitoso mas em relação às outras quanto a maquinações secretas. Dificilmente poderia existir o crime logo que se removesse por essa maneira a capa de invisibilidade. O suborno, a exploração e o rapto não poderiam subsistir se as conspirações obscuras dos maus fossem patenteadas à luz do dia. Haveria naturalmente a possibilidade de abusar-se de tal poder. Mas até agora a criação de uns instrumentos destinados a expandir o domínio do conhecimento só tem multiplicado os benefícios genuínos que os homens têm desfrutando em consequência. Lance-se mais luz sobre qualquer setor das relações humanas e os males existentes desaparecerão como vermes que odeiem a luz. Até agora se tem utilizado o ESP como defensivo. Mas a contribuição de aptidões de psi fidedignas para metas mais positivas igualaria o valor protetor. A ciência conseguiria outra extensão para a percepção, mais penetrante do que todos os instrumentos até hoje inventados. Nenhuma doença oculta, nenhuma epidemia ameaçadora, nenhuma fonte obscura de perigo para a sociedade poderia esconder-se da perspicácia extrasensorial orientada para descobri-la. Seria possível fazer mapas da riqueza escondidos do mundo, mineral ou não. Que mistérios da cena terrestre poderiam persistir em face da percepção ultramicroscópica que representaria a percepção psi? Que problemas do universo ficariam por muito tempo sem solução por falta de meios de observação? Disse que havia de parecer fantástico e inacreditável. Entretanto, o quadro traçado nestas breves palavras é moderado.
Além disso, somente versou um único aspecto da aptidão psi. O de ESP não se formulou qualquer hipótese quanto à expansão da aptidão por meio da aprendizagem, embora fosse natural supor que se realizasse semelhante desenvolvimento. O aperfeiçoamento da eficiência de ESP está atualmente limitado pela inconsciência do processo. A aprendizagem exige a percepção do sucesso ou fracasso do esforço. De outro modo, não pode haver orientação intencional do processo respectivo de sorte a imprimir-lhe a direção necessária ao sucesso. Naturalmente é impossível guiar um processo inteiramente inconsciente. Passemos agora às aplicações possíveis de PC se submetesse à orientação consciente. A imaginação reporta-se imediatamente à medicina psicossomática e à aptidão do espírito para curar o próprio corpo. A visão de PC orientado conscientemente como medida terapêutica poderosa torna-se imediatamente possibilidade razoável. Lembre-se agora terem mostrado as experimentações que a massa, a distância e outras características físicas, segundo as experiências até agora realizadas, não influem de modo algum na demonstração de PC. Suponhamos que essa aptidão do espírito sobre a matéria não tem limites físicos, mas somente mentais. Hesita-se em formular o sentido total dessa modesta hipótese da qual dependem todas aquelas consequências. Descobrir como fazer com que o efeito PC seja dirigido conscientemente. E preciso aceitar o fato, a PC importa em outra força natural. O homem descobriu até agora a grande variedade de formas naturais de força, em número demasiado grande para que se recapitulem aqui. As diversas forças hidráulicas, a do vapor, a da combustão do gás, a das explosões químicas, a energia elétrica, as formas da força jato, e mais recentemente a energia atômica. Mas não são todas. Deveríamos estar agora prontos para aceitar os estádios iniciais do desenvolvimento da nova força. Naturalmente, cada uma dessas formas de força foi a dada ocasião muito fraca e precária em suas manifestações. Cada uma delas deve ter parecido estranha e inacreditável à primeira audiência que apresentaram. Não devemos ficar surpreendidos ao passar em revista as reações a descobertas anteriores ao verificar que a força psicocinética apresenta quadro bastante característico de fenômeno muito novo. Quando Franklin fez experiências com a centelha elétrica, procurou uma correlação na natureza e examinou o relâmpago. Quando se medita sobre as pequenas centelhas manifestadas pela força PC nos resultados de experiências com dados, recordamos-nos de relatos de acontecimentos físicos excepcionais, como o arrebentamento da faca de cortar pão do psiquiatra, anteriormente referido. E desfilando através do palco da memória apresenta-se uma lista inteira de relatórios sobre fenômenos que, conforme relatados, implicariam em grande quantidade de força em comparação a que revela o efeito PC sobre os dados. Encontram-se pelo menos alguns desses acontecimentos violentos para cuja rejeição não é possível dar outro motivo senão a falta de explicação natural. Não estou insistindo em recomendar que se aceitem tais acontecimentos como verdadeiros, mas ao invés desejo registrar a esperança de ver algum dia um Franklin determinar experimentalmente se qualquer desses fenômenos físicos espontâneos indicados será manifestação de PC, como se mostrou ser o relâmpago, a mesma eletricidade na famosa experiência da cafifa. Não serão do grado de alguns leitores estas deduções imaginosas. Outros pedirão maiores estudos. Cada um lhes dará a importância que julgar conveniente. A importância dependerá em grande parte da possibilidade de adquirir-se compreensão a respeito de ESP e PC mediante o desenvolvimento da introspecção. Há, contudo, algumas provas fragmentárias de ser o ESP consciente algumas vezes. Quase nada de experimental se encontra sobre o assunto. Mas inúmeras experiências espontâneas de psi deixam o percipiente com a segurança de ter recebido impressão correta. A experiência por que passou foi quase, se não inteiramente, consciente.
Um tipo comum consiste de percepção altamente emotiva de morte repentina, inesperada de alguma pessoa amada ausente. Em contraste com a operação de ESP nas experiências, esta impressão é às vezes tão nítida que não há persuasão que convença o percipiente de tratar-se simplesmente de um sonho ou de imaginação desfigurada. Embora esta modalidade de ocorrência seja comum, talvez seja conveniente dar um exemplo. Um dos meus companheiros do corpo de funcionários do laboratório de Duke contou-me que, quando era moço, partiu em companhia de um grupo de amigos para uma viagem de uma semana e mal tinham decorrido algumas horas sentiu que algo de anormal acontecera em casa. Voltar significava ter de renunciar à diversão há muito antecipada da expedição. Entretanto, estava tão certo do que sentia que resolveu voltar, apesar dos protestos dos companheiros. Encontrou a casa em cinzas. Quando, conforme se deu neste caso, a convicção é tão forte que conduz à maneira de proceder aparentemente irracional, não pode haver dúvida de que existe certeza interna da experiência. E verdade que ocorrem impressões errôneas de semelhantes tragédias, especialmente entre indivíduos menos estáveis. E mais uma vez devemos declarar que não consideramos tais experiências espontâneas como confirmadoras de ESP. Sugerimos, contudo, que, se ESP está atuando nas experiências relatadas, como parece muito provável em vista da experiência a ele favorável, em tais casos rompe frequentemente através do limiar da consciência com clareza indiscutível. Muito comumente, experiências de psique tragam consigo tais sentimentos de certeza ocorrem em sonhos ou estados correlatos. Entretanto, quem sonha desperta com forte convicção da significação do que sonhou, insistindo muita vez que não estava sonhando. Recentemente, um médico enviou-me a seguinte história. Na manhã de 18 de novembro de 1945, o Sr. W foi acordado pelos soluços da mulher que dizia: Jack morreu. Era o filho mais velho do casal, soldado, que devia voltar da área do Pacífico. Não foi possível ao Sr. W acalmá-la, tendo chamado um médico que lhe deu um sedativo. 5 dias depois, a 23 de novembro, reproduziu-se o mesmo fato. Veio novamente o médico, mas desta vez a senhora W estava tão transtornada que a levaram para um hospital a fim de submeter-se a exame psiquiátrico. Não havia qualquer motivo para esperar mais notícias a respeito de Jack. A guerra terminara. Contudo, na tarde do dia 23 chegou um telegrama anunciando que ao voltar o rapaz tinha morrido em um desastre de avião em Havaí a 17 de novembro. Depois da experiência por que passou na manhã do dia 18, a senhora W não vacilou um momento quanto à convicção de que o filho estava morto. Estudo extenso de casos desta natureza poderia vir grandemente em auxílio das nossas pesquisas. Precisamos saber de todos os casos comparáveis por causa dos indícios que podem fornecer. Talvez seja valiosa a indicação de ocorrerem tantas experiências psíquicas mais fortes durante o sono ou de estado que dele se aproxime. Será mais fácil então lograr os processos conscientes que ocupam normalmente o centro do palco mental. Pode ser que baixe o limiar da introspecção. Com certeza, seremos menos críticos. Muito provavelmente será possível conseguir valioso auxílio em relação a este problema por parte dos psicanalistas que têm sido pioneiros na análise de sonhos. Muitos têm manifestado interesse por ESP, especialmente nas ocorrências espontâneas. Vez por outra, nas experiências de ESP uma pessoa refere uma centelha de convicção relativamente à correção de uma resposta, exprimindo tal certeza emocional que não deixa dúvida sobre a ocorrência de vislumbre introspectivo excepcional. Por exemplo, um indivíduo estava uma vez tomando parte em uma experiência de clarividência, na qual um colega e eu estávamos manuseando o baralho de cartas SP a uns 20 pés atrás dele. De repente elevou a voz e disse: Estrela. As 3 seguintes são estrelas. Eram mesmo.
E a excitação emocional evidente da pessoa ante a certeza inexplicável nos convenceu ser estranha a experiência. Mas não se repetiu. E muito poucas observações semelhantes encontrou nas experimentações. Apesar disso, essas poucas respostas excepcionais em experiências, juntamente com as experiências espontâneas, indicam ter se verificado muitas vezes a invasão de ESP na consciência, e aquilo de que se precisa é um meio de conservar aberta por períodos mais longos esta janela introspectiva bruxuleante. Os experimentadores precisam concentrar-se no problema do controle consciente. É estratégico. Se fosse possível conseguir a realização de certo número de linhas paralelas de investigação que convergissem sobre o problema, poderíamos esperar acuá-lo em ordem razoavelmente curta. Um desses projetos nos conduziria ao estudo de certos estados de espírito particulares provocados por sugestão, por drogas, ou por disciplina mental de vários tipos, em busca de maneira que permitisse baixar o limiar de sorte a ser mais fácil a psicruzá-lo. Relativamente a esta questão, encontram-se muitas linhas sugestivas dignas de exame. Por exemplo, o curandeiro ou feiticeiro como Solomon Daba poderá ter algo a nos ensinar. Conforme disse, os observadores dispensam confiança excepcional a alguns desses profissionais iletrados. O antropólogo inglês Geoffrey Gore evita no livro A. F. Ricadances informações minuciosas fidedignas que lhe foram fornecidas por ocasião de uma visita que ele juntamente com um companheiro por nome Benga fez a feiticeiros naturais da costa ocidental da África. Nosso patrono e intérprete estava com o feiticeiro. Depois de algum tempo saiu e disse-me: "O senhor vive em uma casa branca em uma montanha, cercada de árvores. Sua mãe e 2 irmãos estão passeando à sombra das árvores", descrição muito apropriada da minha casa e da família, e era muito provável que a 25 de junho estivessem passeando à tarde pelo jardim. Depois se voltou para Beng e disse: "O senhor não tem casa. No que considera como sua casa é muita gente. Suas 2 irmãs estão bem, mas o seu padrasto adoeceu há 2 dias. Vai sarar, contudo, antes que volte a vê-lo." Era exato em todos os detalhes. A 23 de junho, o padrasto de Benga adoecera gravemente, conforme verificamos ao chegar a Dakar, e estava convalescendo antes de chegarmos. Na ocasião, estávamos a mais de 1000 milhas de Dakar e não havíamos recebido qualquer comunicação daquela cidade durante a maior parte do mês. Uma telefonema para casa poderia dificilmente ter fornecido informações mais específicas e importantes do que as que nos deu Benga. As possibilidades destes casos mais esquisitos devem ser minuciosamente exploradas por todos os meios, e o desafio é excitante. Mas nesse ínterim devemos levar por diante energicamente o programa já iniciado favoravelmente pelos doutores Humphrey, Stuart e Schmidler. Este programa, que cogita dos aspectos da personalidade associados a contagens elevadas e baixas em experiências de psi, já nos proporcionou bastante certeza para justificar a esperança de que seja o caminho para o desempenho controlado. Existe ainda outra sugestão tentadora. Se estivermos tratando de processos inconscientes, por que não utilizar respostas inconscientes para registrar as impressões importantes, conservando assim todo o processo inconsciente? Se o percipiente adquire inconscientemente conhecimento SP que o registre por movimento muscular inconsciente. Existem vários automatismos que se prestam a este fim: escrita automática, emprego do tabuleiro de Ouija, ou a varinha mágica. Tem-se realizado alguns exames sérios do valor dessas maneiras de resposta automática, mas acho razoável dizer que o reino do automatismo é capaz de muito a realizar com um bom estudo experimental exaustivo à luz dos processos, padrões e penetração em parapsicologias mais recentes. Deve confessar-se que ninguém tem procurado aplicações práticas para a parapsicologia. Raramente tem-se pensado em tais possibilidades.
Expliquei na primeira parte deste livro como o campo da parapsicologia foi patenteado em grande parte pelo interesse na contribuição que seria capaz de trazer à natureza do homem. Para todos quantos se dedicam a esta matéria, acho que esse objetivo primitivo ainda se situa muito acima de qualquer ou de todas as